sétimo ano, bom dia. Mais uma aula de português. E a nossa aula de português hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do verbo. Falei na aula passada que verbo é uma ação, é uma palavra que ela vai exprimir ação, estado ou fenômeno da natureza, não foi? Falei sobre as flexões do verbo, eles flexionam em pessoa e número, tempo, modo, voz e das formas nominais do verbo. E hoje nós vamos estar falando sobre os modos verbais. Aqui no nosso livro, na página 52, temos o seguinte: o presente expressando o futuro. O presente simples pode ser usado para expressar um evento futuro, normalmente acompanhado de uma expressão temporal que elimina a ambiguidade. Por exemplo, amanhã bem cedo eu te telefono. Esse uso não vale para eventos previstos, como os remotos no futuro. Assim, pode dizer: o sol vai se extinguir dentro de 2 bilhões de anos, mas não o sol se extingue dentro de 2 bilhões de anos. Embora se possa dizer: o sol nasce dentro de 5 minutos. O presente é a expressão do passado. Presente simples é usado às vezes para expressar um evento passado. Isso acontece quando se deseja dar um caráter mais vivo a uma narração, como entrei no quarto e o que é que eu vejo? A Anita rasgando todos os vestidos. O presente em expressões de tempo decorrido. Em frases modificadas por um sintagma que indica tempo decorrido, usa-se o presente se a condição descrita é ainda verdadeira. Por exemplo, ele é uma pessoa doente desde 1999. Há 12 dias que ela não para de tossir. Eu moro aqui há mais de 10 anos. Assim, gramaticamente os verbos variam, isto é, flexiona. Além de indicar essas noções de tempo, eles indicam o modo, o número, a pessoa do discurso nos enunciados através das suas desinências. Vamos aqui. Aqui temos o verbo precisei, aqui, aí diz assim: precisei, desinência aqui verbal, o EI. Porque eu falei na aula passada do radical dos verbos, onde até qual parte era o radical do verbo, para a gente identificar as desinências verbal. Aí, ó, precisei. Aí vem tempo, pretérito perfeito, modo indicativo, número singular, pessoa, primeira pessoa, eu. Por que eu disse que é tempo indicativo? Eu disse que os verbos eles possuem 3 modos, né? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é o que acontece em tempo real, é o de agora. O subjuntivo, eu disse que ele expressa uma dúvida, uma suposição, uma incerteza. E o imperativo, ele vai exprimir para a gente um pedido e uma ordem. Aqui diz assim: os modos verbais. Dependendo de nossos interesses, quando nós comunicamos, podemos expressar diferentes posicionamentos em nossos enunciados. Certeza, condição ou ordem, né? Por que certeza, condição ou ordem? Certeza, vamos expressar uma certeza com uma coisa real, quando nós estamos classificando os verbos no modo indicativo. Certeza é indicativo. Uma condição, que é uma coisa que ainda vai acontecer, no modo subjuntivo. E uma ordem no modo imperativo. Vamos aqui. O modo indicativo. O modo indicativo é utilizado quando se deseja expressar algo que aconteceu, acontece ou acontecerá, independentemente de condições. É, portanto, o modo pelo qual expressam certeza,
O indicativo pode se flexionar da seguinte forma: presente e pretérito, e futuro. No presente expressa os eventos ou estados que ocorrem no momento em que falamos, ou que se entende a esse momento. São, portanto, eventos ou estados atuais. Exemplo, eu gosto de caminhar. São 7 horas. Então, o presente são coisas que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Não, nós estamos assistindo a aula. Pronto, nós estamos assistindo a aula. É uma coisa que está acontecendo no presente, uma coisa que está acontecendo no agora. O pretérito é evento que já passou. O pretérito é relacionado ao passado. Podendo se processar de 3 maneiras básicas. Aí vem aqui. Ele viajou para o Rio. Bem nessa frase, ele diz que ele viajou para o Rio. O verbo viajou, ela é do pretérito perfeito, porque ele indica uma ação concluída. Essa pessoa foi para o Rio. Aí vem esse. Ele viajava para o Rio. É imperfeito. A ação não concluída. Então, se ele viajou, foi concluída, é o pretérito perfeito. Se ele não viajou, é o pretérito imperfeito. E esse agora? Ele já tinha viajado quando se arrependeu. Se ele já tinha viajado, é o pretérito mais que perfeito. Ele indica a ação concluída antes do pretérito perfeito. Ele já foi lá, né? Já passou, mas ele ficou, como ele se arrependeu de ter feito a viagem. Aí, assim, variações do presente. Em algumas situações, a forma verbal relacionada ao presente pode expressar um evento futuro, como ocorre em chego amanhã bem cedo. Em outros casos, o presente pode ser usado em expressões que indicam o tempo decorrido. Ele mora em Brasília desde 1980. O presente pode também expressar o passado. Isso ocorre normalmente em textos narrativos quando há intenção de conferir mais vivacidade ao texto. Cheguei ao aeroporto cedo para despachar logo as bagagens, mas o que acontece? Filhas dando volta no saguão. O presente também pode ser processivo, estar mais gerúndio. O presente processivo é usado para expressar um evento que ocorre simultaneamente ao momento da fala. Ela está estudando português. E para exprimir uma situação passageira, estou trabalhando num novo projeto. Nota que o pretérito mais que perfeito composto é constituído com o verbo ter no imperfeito mais particípio verbal. Essa forma verbal é uma evolução do mais que perfeito. Simples. Desejar, admitir, sentir, comera, amara, o que hoje praticamente não é utilizado no português brasileiro, mesmo em textos cultos escritos atualmente. Dizemos tinha desejado, tinha admitido, tinha sentido, tinha sido, tinha comido, tinha amado.
Essa forma aqui de admitir, sentir, já nós deixamos de utilizar ela. Nós utilizamos elas sendo uma locução verbal. Ó, tinha sido, né? E o futuro expressa o quê? O futuro expressa eventos ainda não ocorridos, podendo se processar de três formas básicas. O futuro ele tem três formas básicas. Vamos ver quais são as três formas básicas. Cantarei, que é o futuro simples. Vou cantar, que é o futuro composto. E cantaria, que é o futuro condicional. O futuro simples, gostei, seremos e chegar, é de uso muito raro no português brasileiro. Fica restrito basicamente a textos curtos escritos. Geralmente o futuro é indicado por meio do verbo ir no infinitivo, formando o chamado futuro composto. Aí vamos ver os exemplos desse futuro composto. Tenho certeza de que vou gostar dela. Vou e gostar. Não é ele diz que é composto do verbo ir. E o verbo ir é um verbo irregular, por isso ficou esse vou aí. Por que eu disse que é um verbo, é locução verbal? Um é um verbo principal, o outro fica sendo um verbo auxiliar. Nós vamos ser os padrinhos. Um verbo principal, verbo auxiliar. Ela vai chegar amanhã à tarde. Já o futuro condicional, também chamado de futuro do pretérito, é utilizado para indicar um evento que poderia acontecer sob algumas condições. Ele viajaria se tivesse tempo. Eu comeria 5 pães se pudesse. E o modo subjuntivo é o modo utilizado para expressar uma suposição, um evento que se realizaria dependendo de algumas condições. Se eu pudesse, eu viajaria agora. Se ele soubesse da armadilha, não teria caído. Tomara que ele conheça Roberto. São coisas que ainda vai ser uma coisa, suposição que é para ainda acontecer. E ele tem as flexões em três, também presente, pretérito perfeito e o futuro. O presente indica um desejo ou um evento provável, mas ainda incerto. Geralmente ocorre depois das expressões como é possível que, talvez, tomara e que. Tomara que a gente encontre resposta. Talvez saiba onde fica a Rua das Calçadas. Pretérito imperfeito expressa um evento que poderia ocorrer dependendo de uma condição. É construído com o auxílio da palavra se. Se eu entendesse de cálculo, faria meus próprios pagamentos. Se eu soubesse falar inglês, seria contratado na hora. E o futuro, ele vai expressar um evento possível de se realizar. É construído com o auxílio da palavra se ou quando. Quando eu comprar um carro, vou viajar bastante. Ou se fizer sol, vou à praia mais tarde. E temos uma atividade digitada, dando continuação do verbo. Vocês irão responder essa atividade e devo me devolver depois. Essa foi mais uma aula de português falando sobre o verbo. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até a próxima aula.